Lord, I don't ever get tired, predestined, written in stone. I feel it coming in. Fala pessoal, bem-vindo ao Na Mesa com o Casal Prova de Fogo. Nós estamos aqui nesse episódio com um convidado especial, são amigos nossos e são também nossos vizinhos. Eles atuam também na área de educação para mulheres e trabalham com networks. E eles são um casal que teve uma experiência de transformação de dentro para fora e a gente tem visto essa mudança e a gente teve o privilégio e a honra de participar, né, amor, um pouco semeando essa transformação. Por isso eles estão aqui hoje, o Celcinho e a Thaís. Eu quero passar a palavra para a Dani para depois passar para eles. E hoje nós vamos bater um bate-papo aberto aqui hoje sobre o casamento com Cristo e os princípios de Deus no centro. E como eles estão fresquinhos com essa experiência de Cristo, a gente vai derramar aqui para você esses princípios que têm transformado eles. E vamos aproveitar nesse bate-papo para conversar um pouco sobre os princípios de um casamento ajustado, clássico, que envolve a boa gestão de uma cama hot, uma mesa da presença e uma unidade que dura para sempre. É o tripé do nosso método da CAD Family. Então, seja muito bem-vindo, respira aí, porque tem muita riqueza para vir derramar no seu casamento até o final desse podcast. Então, suspira na esperança aí, respira no amor, né, Dani? Olá, família. Nós estamos muito felizes de poder iniciar esse novo tempo no Casal Prova de Fogo, na nossa escola CAD Family, nesse novo ciclo com pessoas que, de fato, Deus tem nos entregado. O JC fala muito sobre a Heaven's Network. Não são quaisquer conexões, são conexões específicas que realmente Ele toca o nosso coração e Ele faz conexões muito poderosas que a nossa mente natural, a nossa capacidade humana não consegue entender. Então, nós estamos felizes de ter a Thaís e o Celcinho aqui conosco para iniciar, para dar esse pontapé inicial nesse projeto do Casal Prova de Fogo, que são os podcasts, são nossos ensinos, e como o JC falou, sobre esse tripé muito importante que muitos casamentos têm sucumbido porque não têm prestado atenção na importância de construir a base fortalecida no seu casamento, que é uma cama bem-sucedida, uma aliança que dura para sempre e uma mesa com propósito, ou seja, a comunicação eficiente entre o casal. Então, fique com a gente até o final, que com certeza você vai ser transformado. Nós vamos bater um papo aberto aqui, como a gente já estava na mesa antes, a gente já está aqui já quase uma hora batendo um papo aqui, então a gente vai só continuar, né? Celcinho, bem-vindo, Thaís, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns pela transformação que a gente tem visto, frutos, né? E se apresente um pouco e compartilhe conosco como tem sido para vocês essa transformação de dentro para fora e essa experiência com o Casal Prova de Fogo. Simbora, vai lá. Você primeiro. Fala. Primeiras damas, né, Celcinho? Sabedoria. Sempre. Primeiro, é uma honra estar aqui, fazer parte e, né, somos os primeiros, né? Então, como está bem fresquinho, a gente tem muita coisa boa para falar aí e com certeza um relacionamento, um casamento com Cristo é totalmente diferente. Uau. Agradecer o convite, muito legal estar aqui. Estou me sentindo muito à vontade para conversar com vocês. Vocês fazem parte dessa mudança no nosso casamento, né? E são muitas... Quando a gente começou a colocar Cristo no nosso casamento, eu acho que fez toda a diferença na nossa família, na nossa vida. Então é muito legal a gente compartilhar, né, isso e saber que a gente vai inspirar alguns casais a se tornar casais melhores, ter casa melhor, enfim. É muito legal estar aqui com vocês. Ótimo. Maravilha. Então vamos para dentro. Vamos fazer assim. O que foi? Conta para nós assim, como foi essa jornada sua e da Thaís com Cristo no centro. Eu sei que vocês, né, postaram recentemente umas fotos do batismo de vocês dois. Vocês se batizaram juntos, né? Batismo simboliza morte e ressurreição, né? Batismo é quando você crê para dentro de Cristo, né? E é uma experiência formidável. E como que foi esse início aí dessa jornada de vocês, colocando Deus e Cristo no centro do casamento?
Conta para nós aí como começou e de onde vocês estão vindo e o que tem acontecido. Eu acho que antes eu vou antecipar um pouquinho mais sobre a nossa história, que é uma questão que eu tinha um relacionamento anterior muito longo e quando eu terminei, eu fui fazer uma viagem para longe, né? Eu sou senhora do meu estado, eu sou de São Paulo, ele é pernambucana. Então eu fui viajar, fui para Noronha, conheci ele lá, a gente ficou alguns dias juntos. E como era mês de férias, eu fiquei aproveitando as férias e indo para lá. Era uma região que eu não conhecia ainda. E então, eu acho que umas 4 vezes que eu fui para lá, voltei grávida. Então, assim, foi não seguiu da forma que a gente espera, né? No sentido de nos conhecermos, namorarmos, noivarmos. Não foi da forma tradicional. De forma tradicional. Então, quando a gente se viu ali, futuros pais, vem a questão, e agora? Porque não nos conhecíamos como, né, um casal em si, a gente não viveu. Mas a gente decidiu tentar. E não foi fácil, porque Imagina. estados diferentes, rotinas diferentes, vidas diferentes, tudo. E a gente já embalou ali logo como pais, né? Então foi bem difícil no começo, mas uma coisa que depois, que eu posso falar depois de muitos anos, né? Farão 10 anos, em 2025, então o que eu posso falar é que Deus já estava ali atrás. Sim. Não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus. E por muito tempo eu não entendia, porque a gente chegou né, no comecinho, que foi um relacionamento, casamento aí, meio pulando algumas etapas e sem Jesus do nosso lado na época, né? Porque não éramos íntimos. E aí foi muito mais difícil, né? Mas a gente foi nessa etapa até chegar hoje, aprendendo e ali na marra, tentando de diversas formas, tentamos diversas fontes, tentar melhorar, tentar nos entender, correr atrás e errar, e até que chegou, eu imagino que no fundo do poço. Então, hoje, totalmente diferente, a gente vai entrar nesse assunto, mas eu penso que lá atrás não foi uma escolha nossa, não foi algo que aconteceu de forma aleatória. Sim. Foi uma escolha já. A vida veio bater na porta, né, Thaís? Quando a vida vem bater na porta, né, é Deus entrando, né? Ainda que, às vezes, tem relacionamentos que não começam da maneira certa, mas eles se tornam perfeitos. Eu gosto do exemplo de Davi e Betseba, né, amor? Davi e Betseba foi um relacionamento que está lá na Bíblia, que não começou de maneira tradicional, nem começou, no caso deles, começou bem errado, bem errado. Mas o coração quebrantado dos dois fez se tornarem plenos. Foi como você disse, não seguiram uma maneira tradicional, digamos assim, né? Não tinha os princípios, não tinha os valores, mas Deus coroa com a vida. O ato íntimo é tão belo que Deus coroa com a vida, né? O ato íntimo entre um homem e uma mulher é tão belo que Deus coroa com a vida. E às vezes é o que você falou, eu acredito demais nisso. A soberania de Deus, né? Vocês não planejaram de uma maneira, mas Deus estava por detrás planejando. E como a gente sabe que Deus estava por detrás planejando? É o fruto que se tornou, né? Eu acho que assim, no começo, assim, a cultura, era um choque de cultura, assim. Eu, pernambucano, família extremamente grande, casa sempre cheia, aquela confusão, primo. Eu tenho 8 afilhados, para você ter noção. Então, assim, família, muita gente, família grande. E aí, Thaís, vim morar em São Paulo, Thaís, paulista, vivendo aquela vida dela, focada no trabalho, uma pessoa que trabalhava muito, sem parar, bem-sucedida. Independente total, não tinha nenhuma dependência. Eu que dependia, porque eu cheguei aqui em São Paulo com a mão na frente e outra atrás, eu tive que começar do zero, então ela foi a pessoa da casa mesmo, ela que, durante muito tempo, ela que disse, não, e quando eu disse a ela, rapaz, eu não posso morar em São Paulo,
porque o custo de vida em São Paulo é muito grande e tal, não sei o quê. Você vem para cá, morar em Recife, que é praia. Meu pai tinha um apartamento maravilhoso, deu um apartamento quase na beira da praia pra gente. Só atravessar uma rua, estava na praia. E ela foi lá no apartamento, passou 10 dias em Recife. Aí o restaurante foi para outra. Ela disse, eu não moro aqui. Eu falei, mas por quê, Thaís? Ela disse, não, São Paulo tem tudo e é muito e tal. Eu não vou me adaptar a morar aqui, a gente vai ter um problema no nosso casamento. Porque eu disse, mas aqui a gente tem um apoio, tem uma rede de apoio grande. Ela disse, não, só vem, pega as tuas coisas e vem morar aqui. Eu falei, bicho, eu não posso, aí é caro. Acho que só o aluguel na época era 4.300, 4, sei lá. Ela morava num bairro, Vila Nova Conceição, bairro, aí eu, caramba, nobre, né? Aí eu disse, pô, bicho, ela vem, e eu com aquele negócio, pô, mas eu sou o homem da casa, né? Eu tenho que... Ela disse, não, venha-se embora, aqui é comigo. Bateu no peito, eu disse, rapaz, que mulher brada. Aí eu vim. Quando eu vim aqui, no começo foi muito estranho, porque, cara, não tinha visita em casa. Minha casa almoça 15, 12 pessoas todo dia, minha mãe faz aquele banquete, todo mundo almoçando, os primos chegando, aquela confusão. E aí a gente teve que adaptar. A gente teve que adaptar para ela também ter um pouquinho da minha vida lá do Nordeste, porque senão eu ia enlouquecer, não dava para eu viver, agora eu sou paulista, não tinha condições. E eu também tive que correr atrás para começar a ganhar dinheiro igual ela ganhava, porque ela já ganhava, e obviamente que teve um tempo disso. E aí hoje eu tenho muita gratidão da minha parte, já falei várias vezes para ela, até me emociona, porque ela segurou a onda há muito tempo, né? E esperou o meu tempo para eu poder começar a ganhar dinheiro, para eu poder fazer minhas coisas. E nunca teve aquele negócio de passar na cara ou de usar isso contra mim e tal, não sei o quê. E eu também nunca deixei, fiquei diminuído por isso. Eu sempre fui um cara que disse, pô, minha hora vai chegar, eu tô aqui, tô batalhando, não tô parado, não sou preguiçoso, vou chegar. E ela teve essa paciência, né? E eu sempre trabalhei com entretenimento. Então, entretenimento, você sabe, é festa, farra, show, né? É aquela vida louca, né? De bebida, de fazer relacionamento, de estar na balada e tal, não sei o quê. E é uma outra coisa que uma pessoa independente, né? Já segurando a onda da casa. Segurar um cara que trabalha com isso, que vive na noite, que não sei o quê, esperando o tempo dele, como é que vai, não sei o quê. Então, assim, para ela, foi muito mais difícil segurar a onda, né? E um pouco, eu sou um pouquinho mais novo, né? E a mulher amadurece mais rápido. Então, pô, ela é muito mais madura que eu. E eu, aquele menino imaturo, né? E aí, a maturidade, ela começou a bater na porta. Sim. De uma forma, assim, que eu não podia mais correr dela. E aí, eu acho que hoje a gente está colhendo tudo que a gente passou. Equalizou, né? A Thaís, várias vezes que vocês contam a história de vocês, né, amor, eu fico identificando a sabedoria que Deus já deu para ela, né? Então, depois a gente vai entrar num ponto que eu achei fantástico, aquela proposta que você recebeu uma vez, numa casa de Beth, né? A gente estava numa resenha do pós-futebol, você contou essa história, e eu falei, essa mulher é sábia, cuida muito bem dessa mulher, porque... E agora vocês contando um pouco essa história, até antes, já mostra sinais de sabedoria, né? Da parte dela, porque a mulher sábia, ela faz o marido. Na verdade, você pega aquelas mulheres poderosas de hoje em dia, poderosas, e faz e acontece. E o marido é um zero à esquerda, geralmente. Eu costumo dizer que é o perfil do Homer Simpson, né? Hoje, a nossa geração ela é muito escrava dessa sombra da família Simpson, que é a mulher elegante, o marido idiota e os filhos delinquentes. Esse é o design de uma noite de família. Isso foi programado, foi intencionalmente programado para destruir uma geração. Então, a família dinossauro lá, né, do Dino é um bobão, querido, eu cheguei. A mulher é elegante, inteligente, e o bebê fala, não é mamãe, sai de perto de mim, né? Então, esse design ele é uma assombração, ele se repete muito. Mas a Bíblia confronta essa ideia, né? A Bíblia fala em Provérbios 31, fala que a mulher virtuosa, a Bíblia já começa aí. O mundo valoriza a poderosa, a Bíblia valoriza a virtuosa.
Diz que aí tem uma descrição detalhada, riquíssima. Tem livros e livros falando da mulher virtuosa, característica da mulher virtuosa. Ela é muito capaz, é executiva de negócio e tal. Só que uma característica que me chama muita atenção, um pequeno detalhe, é que o marido da mulher virtuosa, ele é um cara respeitado na cidade. Então, você quer saber se uma mulher é sábia ou não? Olha o marido dela. Se ele floresce, ela é sábia. Mas se ele não floresce, ela é uma sombra, ela não é sábia. Verdade, faz sentido. Então, quando eu ouço vocês contando a história de você florescendo, de você fluindo, e ela ter esperado o seu tempo, acreditado, apostado, investido, isso mostra mais um ponto, a sabedoria. Porque a mulher sabe essa. Porque a característica da mulher, se você põe do lado a virtuosa e a poderosa, elas são muito parecidas em vários aspectos, só que, na essência, elas são diametralmente diferentes. Eu costumo dizer que a virtuosa ela é uma videira frutífera, a alegoria. E a poderosa ela é uma palmeira, um cedro, uma palmeira. Você pega uma palmeira, ela é grande, portentosa, faz sombra. Só que é o seguinte, o fruto dela é perigoso. Você pega um fruto de uma palmeira mesmo grande, você que viveu no Nordeste, sabe isso, mata, até mata, né? Você cai um coco lá de cima, mata alguém. E é inacessível, dificilmente você pega um fruto desse. E não é um fruto tão abundante. Você pega uma videira, ela é acessível. O fruto está aqui. O fruto em cachos, é generosa. Produz um vinho, alegra o planeta, né? Então a mulher, a Bíblia compara a mulher virtuosa com a videira. Já a mulher poderosa é uma palmeira. Então assim, essa atitude da Thaís, na história de vocês, né, amor, dela ter sido generosa, esperado o seu time, acreditado, como você disse, não esfregou na cara, não fez aquela pressão injusta, e esperou você florescer. E você está florescendo. Não, como você disse, né? E você hoje está florescendo e tal, e equalizou e tudo. Então, assim, isso mostra a virtude dela e sua também, que se posicionar. E eu acredito assim também que é uma coisa de Deus mesmo, porque assim, quando o negócio dela, ela assim, super bem o negócio dela, mas a internet, né, o Instagram, na época de Thaís, ela era meio que sozinha, assim. Ela era, assim, top 3, top 4, assim, do Instagram, nessa parte que ela faz de exercício. A internet mudou. A maternidade também, quando o Henrique nasceu. Porque Teve que mudar. durante a maternidade, não adianta que nós que somos autônomas, a gente para, porque demanda, sério. Todo o processo, ainda mais com o nosso segundo filho, que ele teve uma questão de saúde importante, e ele ficou com uma tensão. E ali, assim, eu parei tudo para poder focar naquele problema que ele tinha, e, enfim. Então, foi uma época que eu parei mesmo, falei, olha, vou parar, meu filho precisa de mim, né, no todo, no sentido de saúde mesmo. E foi uma época que eu parei também de cuidar em relação à parte... Ele precisou florescer mais ainda, né? Porque até então a gente dividia, ele tinha tempo dele. Tem uma hora que o tempo dele chegou. Falou, agora sua esposa precisa parar mesmo. E não foi algo que foi... Programado? Não, nem programado, nem dito. Foi algo que foi... Quem falou, acho que foi de Deus mesmo. Que parei, as coisas começaram A fluir. Conhecer. Começou a fluir, aí eu comecei a suprir aquele... Mas foi isso. Foi isso A mesmo. gente costuma dizer que filhos, a gente tem 4 filhos, né? Eu costumo dizer que filhos prosperam a gente. Falando sério, eu tenho essa tese. Filho prospera cada filho, um testemunho, eu talvez nunca falei isso para vocês, né, amor? Cada filho que Deus nos deu, nós prosperamos muito mais. Assim, eu tinha uma fonte de renda quando o meu primeiro filho nasceu. Né? Estava me tornando pastor de uma igreja, um pastor novo, iniciante, um pastor novo de uma igreja clássica, uma igreja ajustada, séria. Ele tem um salário, tem um plano de cargos de salário. Pastor iniciante, ganha tanto. Eu estava me tornando um pastor iniciante quando meu filho nasceu. Quando nasceu meu segundo filho, eu já era um pastor escritor, eu estava escrevendo meu primeiro livro.
Quando veio o nosso terceiro filho, que foi o João Paulo, eu me tornei pastor de pastores. Então, porque aí eu me tornei palestrante, que meus livros se tornaram conhecidos. Eu desenvolvi vários seminários em cima desse livro. Aí eu comecei a rodar o Brasil. Então, cada filho foi um salto. E aí tem uma coisa espiritual que eu acredito, que é uma bênção de Deus, mas também tem uma coisa natural, né? Que é o homem, que ele é minimamente responsável, quando vem um filho, dentro dele vem um senso de urgência, assim, ó, eu não posso perder mais tempo. Eu não vou me distrair com isso, com aquilo. Eu falo para meus filhos assim, eu falo, rapaz, eu deixei de jogar videogame depois que o primeiro nasceu, você entendeu? E eu jogava, nada contra quem joga videogame, etc e tal, e brinca e se diverte. Os meus filhos jogam Minecraft lá, o novinho, né? Eu jogo com ele Minecraft por causa dele, né? No dia da família e tal. Mas eu, por exemplo, eu fui deixando isso tudo. Porque eu falei, gente, eu tenho que me ultra focar agora, porque eu tenho mais um filho. Então a responsabilidade aumenta e a produtividade aumenta. Aumenta. Então, cada filho que veio esse senso e eu fui criando coisas novas. Né? E cada um dos filhos de verdade, essa escola que a gente tem hoje de casais surgiu quando veio o quarto filho. Quer dizer, eu deixei de depender de salário, eu não tenho mais salário, desde quando veio o quarto filho. Eu tenho múltipla fonte de renda hoje, né? Nós temos pelo menos 3 fontes de renda. A mentoria de casais é a gente foi estudar outras coisas, porque cada filho foi trazer. Então, no caso, vocês estavam contando, quando veio os filhos, e aí você se dedica aos filhos para cuidar, quando veio o segundo, o seu filho organicamente começou a florescer. Faz sentido isso que eu estou falando? O senso da responsabilidade vem, né? Esse é o seu foco. Faz total, agora são dois, é colégio, aí o cara já começa a fazer as contas. Aí, quando, assim, eu sempre fui muito bom vendedor, sempre fui muito bom comercial. Como todo mundo fala, esse cara vende tudo. Pode colocar esse cara para vender. Esse cara, irmão, com o que ele tem. E eu vendo sem sentir, organicamente, a minha venda. Ao mesmo tempo, eu sou muito bonzinho. Então, eu só vendo para a pessoa o que realmente ela precisa. E isso, o que é que acontece? Eu acho que isso é uma parte do comercial novo. O comercial velho é aquele que o cara saía para trabalhar e ele sentava com o cara e falou, vou empurrar tudo nesse cara, vou vender tudo que eu preciso para esse cara. Ele vai comprar todos os meus produtos. E eu venho de uma geração que eu falo assim, eu só vou vender o que ele precisa. Eu não vou vender mais do que isso. Sabe por quê? Porque se ele se sentir lesado em algum momento, nunca mais ele vai me procurar. Então eu vou vender o que ele precisa, que ele, toda vez que ele precisar de algo parecido com o que eu tenho, ele vai me ligar. Então isso foi uma plantação que eu fiz lá atrás, naquela época lá que eu ganhava pouco, que comecei a vender, não sei o quê. Eu, ainda assim, vendia só o que o cara precisava. E eu fui construindo uma carteira de cliente muito grande. Sim. E confiança, porque Claro. quando você vende, você tem que ter, depois que você tem confiança, acabou, você consegue tudo. Então, assim, meus clientes, eles confiam no que eu falo, eles confiam em mim. Então, o cara não me deixa, eu não tenho um cara que vai dizer assim, o cara que, não tenho nenhum cliente meu que foi para o concorrente sem me dar um telefonema. É o mais importante, Sim, entendeu? Para a nossa empresa hoje. A maior carteira, eu tomo conta dos maiores clientes lá da empresa. Então, assim, a carteira da gente é muito blindada por isso, por conta da confiança. Qualidade, né? E aí foi uma construção, uma sementinha que eu fui plantando lá atrás sem saber. Intuitivamente, seu Ciro, porque isso que você está falando, você sabe que é o método americano de negócios, né? Que é o win-win partnership, que eles chamam, né? Que é um método, quer dizer, você pegou uma coisa intuitivamente, fluiu do seu coração, que isso é graça de Deus também, muito grande. Porque essa é a venda. O Brasil, quando você falou a venda velha, o latino-americano gosta muito de praticar essa venda velha, que é a venda assim, ó, venda a qualquer custo. Só pensa nele. Só tá pensando no lucro assim. E esse é o pobre, porque na verdade é o seguinte, o cara tem um grande lucro rápido. Por que as empresas americanas são as mais fortes? Porque o cara tem um menor lucro. Por que o iPhone lá é mais barato? Porque o cara que está vendendo lá nos Estados Unidos, o Apple, ele está pensando em te vender por 50 anos. Então ele ganha menos hoje, mas ele ganha de 2 em 2 anos, de 1 em ano, porque ele te vendeu um produto tão bom, que vale aquilo mesmo, que o cara fala, vou comprar de novo. Aí fideliza essa experiência que você está exatamente, mas eu fiz isso sem saber, sem saber, sem nada, não, sem fazer nada. E aí, quando o Fefe nasceu, e o Fefe nasceu com, como é o nome do que ele teve? Com a TLV, né? Alergia à proteína do leite. Então, ele tinha, toda vez que ele tinha contato com o meu leite ou com outro leite que tinha uma contaminação, ele ficava mal.
Então, até a gente descobrir que é um diagnóstico um pouco difícil, para atestar mesmo, a gente descobrir demorou um pouquinho. Então, ele foi para o hospital, foi para a UTI, enfim. E aí, quando a gente descobriu, e a gente trocou o leite no leite certo, e aí tudo foi mudando. E eu acho que quando o Fefe ficou doente também, fortaleceu muito nosso casamento, porque a gente se viu nós dois, né, revezando ali no hospital, né, a gente um ia, outro saía, o laço familiar e tal, e pô, eu me preocupava muito mais com ela, porque pô, ela ali vendo o filho naquela situação, então foi um negócio que fortaleceu bem o nosso relacionamento, e eu comecei assim, as sementinhas que eu plantei lá começou a prosperar, eu comecei a continuar sendo bom com minha carteira, mas assim, eu pensar também no dinheiro, né? Eu não pensava, eu era um cara muito bonzinho, eu fazia tudo para todo mundo, fazia ponte. Juntava o JC, empreendedor, com o fulano um X, que é um super MD, vocês faziam um negócio e Dava nada pra você. de forma genuína. E a gente sabe que, pô, vocês prosperaram demais se ele fez a ponte, porque eles vão ser conhecidos bichos, forma, né? Sim. E Eu amadureci nesse lado, né? Assim, de eu me interpretar não só como o Celcinho amigo, mas o Celcinho como empresa. Como business. Então, assim, você tem um negócio, eu vou te conectar ao canal de venda. E para isso, eu, assim, vou ter uma Temos um participação contrato, nisso, temos um contrato, são 2 anos. Que, assim, muitas vezes, quando é um cara feito eu, por exemplo, do network, que ele conecta, às vezes, quando ele só conecta, ele acaba, a função dele acaba sendo só de conectar e depois ele não faz nada. E começa a incomodar as pessoas do negócio. Bom, se você só apresentou e está ganhando, começa a incomodar. Então, como é que eu comecei a fazer? Eu conecto, por 2 anos eu participo do negócio, depois o negócio fica de vocês. E geralmente se estende, porque eu sou um business affair, é o cara que prepara o ambiente, ele deixa tudo bem tranquilo para os caras. Se for 2 caras cabeça dura, o negócio se acaba em 1 ano. Entendeu? Então eu sou aquele cara que fica jogando o jogo. Não faz assim, calma. Ele tem a razão dele, ele está trabalhando. Então, assim, eu vou contornando o negócio. E isso começou a me dar dinheiro, entendeu? E aí foi justamente nessa época. Amor, alguma pergunta para a Thaís, essa fase aí dos filhos, hein? O que vocês têm para falar sobre esse tema? Passando um pouco a palavra para as meninas aqui, para as rainhas, sobre essa fase dos filhos, esse processo deles. Por exemplo, ouvindo a Thaís falar, uma das características para mim que mais assim, em ressalta é que a mulher virtuosa, ela é nobre, ela é generosa. Eu sempre falo, né, que as mulheres que têm filhos, elas são generosas. Porque o que significa ter filho? É você abrir mão da sua vida normal. Ou seja, uma mulher que tem filho, ela não tem hora de comer, ela não tem de dormir, ela não tem hora de relacionamento com as amigas, ela muitas vezes se priva de estar com o esposo, que o menino chora, você tem que ir lá pedir o menino, dar mamar, aquela coisa toda. Então, isso é muito nobreza, é muito generoso. Ou seja, a mulher abrir mão da vida dela, né, das coisas legítimas dela, para cuidar de outra pessoa, para cuidar do filho, né? Quando eu ouço a Thaís falar sobre isso, né, tão nova na fé, mas com tanta sabedoria, né, que a vida foi ensinando, né, todos os ensinamentos que ela passou, as dores que ela passou. Eu sempre falo que as dores e os ensinamentos que a vida nos dá, eles nos impulsionam, né? Quando nós respondemos a esses TEDs, eles nos impulsionam para que sejamos pessoas melhores, para que sejamos pessoas maduras, mulheres maturas, uma autoridade para falar na vida de outras mulheres, né? E eu queria perguntar para você, Thaís, como foi, né, que a gente ouve falar da maternidade dessa coisa muito romântica, né? E eu acompanhei um pouquinho os seus stories lá no Start, lá quando o Fefe nasceu, eu fui ver tudo lá direitinho, você lá na UTI com ele, falando, né? E o Celcinho um dia falou pra gente do testemunho, né? Que um dia ele foi lá e pediu, olha, ora por um filho. Esse testemunho é muito legal. Isso é forte. Eu estava... Posso falar um pouquinho dele? Rapidinho. A gente estava passando por esse período, 15 dias já de UTI, assim, e os médicos sempre falavam que estavam se antecipando às coisas que poderiam acontecer.
E uma das coisas que era mais assim complicado para os pais que estavam ali era ver um filho ser entubado, né? Então assim, era chegar no extremo assim, era entubar o nosso filho. E ele era muito pequenininho, até a veia não pegava. Ele ficou com um catetezinho aqui, não foi vida aqui. Era a única veia que dava para pegar dele, então assim. E aí a doutora pegou o tubo, né? E falou, pai, vamos lá, vem aqui. Aí eu fui, Thaís não estava, eu estava sozinho. E aí ela falou assim para mim, pai, a gente não, pelo amor de Deus, a gente está se antecipando a algumas coisas e o Fefe realmente ele vai ter que ser entubado porque a saturaçãozinha dele não está melhorando e tal. Aí eu, na hora, eu disse, tem certeza? Disse que eu não queria, né? Porque a recuperação depois é mais dolorosa. E aí eu falei assim, você me dá 5 minutos. Aí ela disse, dou 5 minutos para você. Eu, tá bom. Aí tinha uma área, lembra? A área dos pais ali, que era uma salinha que a gente ficava lá, porque era muito exaustivo estar ali, né? Enfim, tinha uma areazinha. E aí eu fui, ajoelhei, peguei o celular, botei assim para mim, assim, e disse, pessoal, queria que você parasse no meu Instagram, né? Queria que vocês parassem tudo que vocês estão fazendo agora, tudo, qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, passa tudo fazendo, e orasse pelo meu filho Fefe, que ele está precisando muito da gente. Falei isso, desliguei, orei e voltei. Quando eu voltei, a médica falou, o que foi que você fez? A médica falou. A médica falou, o que foi que você fez? O Fefe não vai ser mais entubado. Uau. Eita, agora. E aí, cara, falei. Foi isso. Isso que Não, aconteceu. e coincidentemente, nesse mesmo minuto, nesse mesmo período, eu não estava lá, porque a gente revezou nesse momento e eu nem sabia dessa O que possibilidade. estava acontecendo? Não sabia, Eu né? nem sabia dessa possibilidade, que aí poderia, mas mesmo assim, eu estava passando, eu morava ali na região de Ibirapuera, estava passando por ali e chegando em casa, aí eu passei em frente à igreja, parei e falei, eu vou entrar para orar. Sim, nem saber se tá. E nisso que ele estava fazendo esse pedido, eu estava adentrando, né? Me ajoelhei, fiquei orando e pedindo, né, pela saúde do CC, sem nem saber que, na verdade, estava algo mais delicado acontecendo. E foi tudo nesse mesmo segundo, sabe? E aí, quando eu saí, ele me contou depois, quando eu cheguei, tipo, 10 minutos depois, já tudo que tinha acontecido. Então, isso foi algo que foi bem forte para a gente no sentido de intimidade, né? Quando você começa, não é no desespero, mas é você sentir íntimo realmente naquele momento e ser verdadeiro naquilo que você... Mulheres são muito fortes na intuição, né? A intuição a gente fala dos dons, né? Tem vários dons lá na Bíblia, mas... Deixa eu só perguntar para a País, se eu esqueço, que a pergunta boa aqui. Como foi para você, País? Eu sei que você já vinha já de contexto, já mito de trabalho, como o Celci falou, e aí a gente tem que parar para poder... Agora, eu vou parar, eu vou ter uma consciência que tem alguém que precisa de mim. Né? Como foi para você? Né? Eu sei que muitas mulheres têm essa dificuldade, é uma dor muito forte, ter que parar tudo, ter que cuidar tudo que fazia, o trabalho para cuidar. Né? Isso, a gente trabalha com casais há 20 anos, então o que a gente mais escuta? Nossa, já ter dando é muito difícil, teria que largar tudo, abrir mão de tudo para cuidar agora do pequeno que veio. E a rotina toda bagunçada, aquela coisa, não tem uma estabilidade. Então, o que você falaria para essas mulheres se precisariam, de precisam, né? E estão precisando ainda hoje, abrir mão de tudo que elas fazem, não tudo, mas da correria do dia a dia, do seu trabalho, para se dedicar para maternar, né? Para cuidar dessa bênção, desse fruto que Deus manda. Eu acho que desde antes o nosso casamento já tinha um desequilíbrio em relação exatamente em delegar funções. Eu sempre aprendi com a minha mãe e minhas irmãs, como meu pai morreu, faleceu muito cedo, a gente não teve essa figura paterna. Então a gente cresceu de forma assim, independente. Eu não preciso e eu vou dar conta assim como a minha mãe deu conta, sozinha de tudo.
Então, assim, o meu casamento já vinha nesse desequilíbrio de eu achar que eu tinha que dar conta de tudo. Então, de tudo era da casa, era do financeiro, era dos filhos, era do meu marido. Então, assim, eu peguei as responsabilidades eram minhas, eu preciso fazer acontecer. Então, assim, por isso, muito disso, eu bloqueava ele crescer naturalmente. Então, a partir do momento que você falar, vem, vou dar conta, vem, só vem, pode deixar teu seguro. Aumentava a responsabilidade do meu lado, então eu ficava em exaustão em relação à sobrecarga de tudo comigo e achava que aquilo era meu natural, porque eu sempre fiz isso, e bloqueava mantendo ele numa zona de conforto, que por mais que ele estava fazendo a parte dele, estava confortável. Então, assim, é claro que muitas pessoas crescem no desconforto. Então, eu imagino também que a minha história e tudo isso trouxe, de alguma forma, algo de você vai entrar em desconforto para que todos possam crescer de alguma forma. Então, eu me sentia frustrada e que eu estava falhando eu comigo mesma de não dá conta. mais dar conta, porque agora eu precisei parar mesmo. Então, aí eu não conseguia continuar meu trabalho, dar minhas aulas, assim, né, como quando você é autônoma, então flutua. Então, quando eu precisei parar, eu me sentia eu sentia que eu estava falhando com todos, comigo, com todos, com ele, sendo que, na verdade, já estava num desequilíbrio, né? Então, eu acho que tudo isso fez parte. E quando eu precisei parar, porque você perguntou como você sentiu, eu nem pensei, né? E quando você vê que realmente é uma questão de saúde, importa mais o resto. Então, assim, eu vou focar nisso daqui agora, então, de beber da minha energia, vou fazer o que eu posso, mas hoje, porque nessa época eu não tinha nenhum tipo de sabedoria em relação. Novamente, como eu estava em desequilíbrio, eu achei que eu tinha que lidar com tudo sozinha. Eu não sabia entregar. Então, eu não sabia pedir. Eu vou entregar na mão do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu estou entregando, eu vou focar aqui e vou descansar. Porque eu acho que a palavra se lidar com o problema, eu vou descansar. Esse está aqui, Senhor, eu confio. Não. Então, não descansar. Então, isso gerava um desequilíbrio em tudo, né? Quando você... Então, no relacionamento, por mais que eu estava me dedicando aqui, a nossa família nunca estava em paz, porque tinha esse desequilíbrio. Então, eu sobrecarregada, e tudo isso acontecendo, eu não sabia lidar, porque eu não dava mais conta, e não sabia entregar. Então, e agora está tudo em cima de mim, meu Deus, o que eu faço? E eu preciso parar, e aí não podia sobrecarregar ele, porque eu achava... podia sobrecarregar. Então, para mim, essa fase foi, acho que, exaustão plena, completa. Então, eu simplesmente parei, mas eu não descansei. Então, hoje, a diferença é que os problemas, eles sempre estarão, mas é você saber pedir, entregar e descansar. E desfrutar. Porque você sabe que você não está sozinho. E desfrutar do momento também, né, amor? Uma coisa que a Dani e eu ensinamos para as mulheres, a gente estava falando na mesa, lá no café mais cedo, que a mulher precisa ter essa tripla função, né, amor? Que é esposar, maternar e empreender. Essa é a ordem bíblica, nessa ordem mesmo. Né? Então, a virtuosa é a virtuosa esposando, maternando e empreendendo. Prioridade da mulher, segundo os princípios de Deus, primeiro, esposar. O que é esposar? É ser amante, ser bonita, ser cheirosa, ser carinhosa. Um dos maiores pregadores da Bíblia do século passado chama-se Billy Graham. Vocês estão iniciando a jornada na fé, deve ter ouvido falar, se não ouviu, vai ouvir. Já ouviu Billy Graham? O Billy Graham dizia assim, nas palestras que ele dava para mulheres, às vezes, chamavam ele para dar palestras, e ele dizia, conselhos muito simples, um deles que ele dizia, mulher,
toque em seu marido. Ele precisa muito disso. Toque, cafuné, cheiro, abraço. Só isso. É um sábio. Já tem um poder. É um sábio. É um sábio. Toque. Olha a orientação que ele dava. Mulher, toque no seu marido. Quer dizer, né? Não trouxe lá uma teologia sistemática. Toque, cheire. É verdade, o homem precisa desse toque. Né? Total sentido. Então, assim, esposar é a principal tarefa da mulher, né, amor? A gente, né, escreveu um material junto, né, Dani e eu, sobre isso. Eu fui no dom de mestre, ela no dom profético, que é essa intuição que você pegou lá, sem conversar, sem saber que o menino estava correndo risco de ser entubado. Ele estava orando na rede social e você sem saber de nada. Isso é profético, é um dos dons, é o profético. Pelo Espírito, é a frequência, é a informação não cognitiva, é a informação do coração, que é mais sábia do que a da mente. Porque olha o nível dessa sabedoria. Quer dizer que você entrou no timing exato. O menino estava numa batalha, a mãe percebeu, ele é muito assim, muito, de perceber coisa que eu estou olhando, amor, espera aí. Um dia ela estava assim, o menino ofegante assim, tal, o menor nosso, o mais novo. Ela falou, amor, eu vou no médico assim, assim, assado, já, porque eu estou preocupado com isso. Ela é muito zelosa e tal. E eu já sou meio contra essa coisa do médico, eu prefiro tentar exaurir tudo para depois ir em médico. Aí ela pegou e foi, eu falei, tudo bem, você está nessa convicção? Vai. Aí ela foi e voltou com o diagnóstico do médico. Ela falou, mamãe, eu não estou descansada ainda aqui dentro. Estou incomodada, eu vou falar com os médicos, amigos nossos. Nós temos um monte de amigos médicos. Ela pegou uns 2 desses e falou, avalia para mim esse diagnóstico assim, assim, assado. Eu já fui no médico, já trouxe a direção, mas eu não estou em paz ainda. Aí os médicos, amigos nossos, pegou e falou, e realmente o que esse médico lá falou não é o correto, precisa fazer isso, 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 pode se tornar perigoso. Intuitivo. Aí eu discuti com ela, falei, amor, já foi no médico, você ainda quer falar com outro médico? Eu estava assim, na minha razão... Sociedade falando. Eu fiquei assim, né? E da minha razão eu não tinha sentido. Depois ela exauriu o processo e ela estava certa. Então, eu tenho aprendido a respeitar essa percepção dela. E entender que, opa, tem coisa que ela está vendo antes. Thaís foi lá no time certo, orar, você para mobilizar o quê? Essas coisas são chave para o casamento, né? A gente perceber a intuição do outro, o dom do outro e submeter. E reconhecer, porque eu costumo dizer, um lema básico que a gente ensina para as famílias, para os casais, é ninguém tem o pão inteiro. Vocês nunca vão esquecer disso aí, vocês também estão assistindo. Escuta isso. Ninguém tem o pão inteiro. O que é o pão inteiro? É Cristo. O que é o pão inteiro? É a sabedoria perfeita. Ninguém tem o pão inteiro no casamento, na família, em qualquer projeto. Todos só têm um pedaço do pão. Então, para você entender a visão toda de qualquer situação, você tem que juntar os 2 pedaços. No caso do casal. Os filhos vão crescendo, eles também têm um pedaço do pão. Vocês vão perceber que tem direção que vai vir de Deus para sua casa, é pelos meninos. Verdade. Às vezes é uma pergunta que eles fazem. A pergunta. Do nada eles soltam uma pergunta. Pode ter certeza, pode ser o pedaço do pão de Deus te dando uma direção ali. Você estava discutindo, às vezes vocês estavam conversando para tomar uma decisão, o menino vem do nada e solta uma pergunta. Solta um pedido. Nossa, os meninos sempre tiveram isso. Então, ninguém tem o pão inteiro. E também ninguém tem o pão igual. Cada um tem um pedaço do pão que é diferente do outro. E às vezes o meu pão é maior do que o da Dani em uma área. Mas tem áreas que o pão dela, a intuição, percepção das coisas que não estão muito claras objetivamente. A Dani é muito forte nisso, então é o pão dela. Aí eu tenho que comer esse pão, que é a sabedoria. E vocês vivenciaram isso na experiência do Fefe, isso é muito lindo. Essa experiência que a Thaís comentou sobre o sentimento de frustração que às vezes deu e dá, né? E antes não tinha paz nem o desfrute. Né, amor? Eu acho que quando a mulher mergulha nessa sabedoria de que a minha prioridade é esposar, maternar e empreender. Então, esposar é ser a esposa. E, ao mesmo tempo, como fazer essa gestão, né? Você que passou por 4, amor, 4 criação de filhos. Eu sou um homem satisfeito, interessante. A Dani soube lidar muito bem, graças a Deus, e a sabedoria dela, de fazer a boa gestão entre o berço e a cama. E assim, e me entender, olha, eu tenho as minhas... Não pode tocar, não pode deixar o marido e casou com o filho. Tem mulher que acaba casando com os filhos. Acho que a maior dificuldade hoje do casal muita gente, recebe muita gente batendo na porta com esse clamor. Porque o homem... Depois que o filho nasceu, só tá para minha irmã. Aí o que acontece? O homem tem as suas necessidades.
Ainda mais quando é um homem. E aí foge da prioridade, né? Que é Foge da ordem esposar. divina. Esposar é primeiro. Esposar é primeiro. Então, a cama da mulher. Eu sei que vai ser um desafio, e é um desafio enorme para a mulher. Como que ela vai gerir isso? Como eu vou continuar sendo amante, aí no mesmo tempo eu tenho que cuidar de um menino, e no caso, empreender, que dá uma pausada. É óbvio que no iniciozinho, é claro, é um acordo claro. Você vai dedicar mais ao bebê mesmo nesse iniciozinho. E outra coisa também, Jota, assim, não é só isso. Ela está num momento que, pô, ela acabou de parir, ela tá, né, assim, ela não tem tempo de se cuidar direito, ou ela tá fazendo alguma coisa com o marido, tá fazendo com o filho, ou tá fazendo para casa. Então é um momento muito frágil para ela de dizer assim, pô, mas como é que eu vou lá para cama com meu marido se eu não tô do jeito que, né, não tô naquela forma. Então, assim, eu acho que para a mulher é um peso, é muito difícil você gerir isso, muito difícil. É um desafio muito grande. Agora, mas é importante, e aí é que as mulheres dos nossos dias são tudo poderosas e fortíssimas para fazer tanta coisa, mas às vezes são fracas para fazer o que elas deviam ser fortes, que é o esposar, o maternar e o empreender. Hoje em dia, as mulheres invertem, a gente fala disso, né? Elas invertem, elas empreendem primeiro, esposa, materna segundo, e esposa quando sobra. E quando você inverte essa ordem divina, porque é uma ordem bíblica, é uma ordem de Deus, do sabedoria eterna, dá problema. Sempre dá problema, vai desarmonizar. Eu acho que também essa inversão, ainda mais agora, nesses tempos atuais, que eu tenho comigo. Eu imagino que não sejam escolhas, Juliana. As coisas vão acontecendo pelo desequilíbrio exatamente do casal ou da sociedade, como as coisas funcionam atualmente. Então, hoje mesmo eu falo, eu amaria poder desfrutar mais tempo, sim, com os meus filhos, todo o tempo que eu pudesse. O Celcinho, ele sabe, quando nos conhecemos, eu nunca quis ser mãe. Nunca quis, porque para minha mãe foi muito difícil. Sozinha, né, com 3. Então, eu vi a dificuldade. Falei, gente, eu e minhas irmãs decidimos ser realmente essa parte, empreender, desempreender e até com a parte de maternar. Porque a gente viu que para ela não teve um equilíbrio e foi muito difícil, assim, foi praticamente traumático. Então, a gente já cresceu um pouco dura, né? Nessa parte, mas às vezes eu vejo que não é por escolha, é por necessidade. E quando você começa a equilibrar os pratos dentro da sua casa, isso começa a acontecer. Como a gente está equilibrando o negócio. Sim. É o que está acontecendo. Aí entra a sabedoria de ver se E entra essa divisão que eu sinto que eu vim desse desequilíbrio, né? Que era empreender. O resto nem precisava ter. Então, para mim, era empreender. E hoje eu sinto a necessidade, não é nem de instinto materno. Eu quero, entendeu? Estar. Eu quero esposar. Nunca foi uma dificuldade para a gente, né? Essa parte a intimidade, de namorar, tempo de qualidade, vocês dois. Sempre soube que Não, sempre foi a gente nunca se afastou, mesmo com a maternidade. Isso é importante, muito importante. Verdade. Eu acho que é o que... Não, tem pele, tem coisa, mas assim, criar as oportunidades que a gente... Isso torna-se difícil. criar as oportunidades. Depois que cria, tá tudo ali, a gente... Maternar, empreender, né? Então, assim, para mim, é o que eu quero e será, e estamos caminhando para isso, A ordem correta. mas a gente já veio, ainda mais as pessoas que vêm, totalmente... É que as pessoas estão com a crença errada, né? É o que você falou. As pessoas acabam fazendo intuitivamente, naturalmente, por falta de, sem dúvida, falta de entendimento. Crenças erradas, igual você falou, nossa, muitas mulheres dos dias atuais foram treinadas para ser cedro, não para ser videira. Para ser a mulher poderosa, não a virtuosa. Mas são dois padrões totalmente opostos. E olha o seguinte,
A poderosa é frustrada. No longo prazo, ela é frustrada, ela é solitária. Pode pesquisar. Veja a biografia delas, como terminam. Sempre terminam solitárias, frustradas, desanimadas e fizeram um monte. Se tornaram portentosas, mas não estavam cheias de vida. Então, colocar a ordem certa é sábio. Você já tem caminhado para essa direção, né? E a gente ensina muito isso e instrui nessa direção, que é, óbvio, é um desafio enorme, mas as mulheres têm força para isso. É só uma questão de crença, e aí a gente entende isso. Não, e de organização, né, amor? Ou seja, a gente sempre fala, eu falo muito mais para as mulheres, né, desse material que a gente elaborou. Eu não quero romantizar, porque é difícil mesmo. A mulher, quando tem filhos, é uma sobrecarga, é uma força que ela precisa ter e que é, assim, admirável. Porque ela precisa dar conta da casa, da rotina do filho, do marido, sabe? A rotina da casa em geral, não é simples de lidar. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, que eu queria fazer antes que a gente ia tocar nesse assunto. Eu acabei não fazendo, passou, mas o assunto veio, é coisa de Deus para perguntar. Como é que o marido, como é que a gente ajuda vocês nessa fase para que vocês consigam colocar a gente como prioridade nesse momento que é tão difícil para vocês? Nessa sobrecarga, o que a gente como marido pode fazer ou algumas que vocês lembram que a gente fez, que foi muito legal e serviu para aflorar essa cama, para aflorar o espousar, enfim. E aí eu queria saber das duas aí, o que é que... Boa pergunta. O que é que a gente pode fazer para ajudar vocês? Ficar com as meninas de novo. No meu caso, acontecia mesmo, né? Como o Davi e o Samuel foram muito pertinhos um do outro. Igual a eles, né? Muito pertinho. Não foi tão perto. Vocês tiveram uma distância de 5 anos, né? Nossa, foi 2 anos, 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E assim, e no começo daquela coisa difícil, parece meio truncada, me encaixava em tudo, né? E a gente teve muitos amigos, mentores que nos ajudaram, né, amor? Pastores que próximos, que nos davam dicas e referências, e a gente conversava muito. Então, assim, o que o JC fazia de forma prática? Estava muito cansada, ele levantava as madrugadas, fazia os meninos dormirem, né? Então, assim, amor, eu estou muito cansada. Aí ele falou assim, não, eu vou conseguir participar, não vou conseguir cozinhar, amor, não te preocupe, eu vou levar uma marmita, vou levar para passar no restaurante, pegar uma comida e vou levar para ti, para a gente almoçar. Aquele era um alívio, que eu gente, não vou precisar fazer comida. Nossa, que sensação maravilhosa era aquela. Parece que é tão pouquinho em dias normais, nós falamos, eu estou ficando tão feliz por isso, mas aquilo me aliviava, eu tirava uma pressão extraordinária do meu ombro, porque além de eu ter que cuidar da casa, né, eu não tinha uma ajuda ali todos os dias, e cuidar das crianças, e amamentar, e tudo. E aí quando eles falavam, mas não se preocupe, eu vou fazer almoço, já estou levando a comida para ele almoçar. E às noites também revezava comigo para cuidar das crianças, para eu conseguir dormir, né? Ou às vezes do trabalho, amor, vou chegar mais tarde, eu vou ficar um pouquinho aqui, você pode dormir mais. Então são coisas pequenas e práticas que ajudam demais a gente, que tiram uma pressão estrondosa dos ombros da gente, né? Tipo, amor, fica com criança para poder tomar banho. Eu lembro que eu colocava os carrinhos dentro do banheiro para eu conseguir tomar banho. E era só deixar aí chorando, gente, o que é por feito dessas crianças? Botava um carrinho do bebê conforto, a foto do banheiro aberto e eu lá tomando banho. E quando ele falava, não, pode tomar banho, eu vou ficar com as crianças, era uma coisa assim, meu Deus, que alívio eu poder tomar um banho direito, lavar o cabelo, secar o cabelo. Sabe? Eu acho que, respondendo a sua pergunta, que foi assim, foi a questão principal do nosso casamento, que maternidade, empreender e lidar com tudo sozinha no sentido tipo de algumas responsabilidades, querer pegar tudo para si, mesmo assim se sentir sobrecarregada. Eu dou conta. Eu dou conta, não importa. Precisa fazer, acordar cedo, dormir tarde, não dormir à noite. Enfim, eu dou conta. A questão principal é o que a gente pode fazer para aflorar o que uma mulher quer, que eu acho que é a base principal. Sim.
sentir priorizada, né? Você vê no seu casamento a sua família estando em quê? Em primeiro lugar. E eu acho que a questão principal de todo o meu casamento, que for a questão das brigas, a questão das crises, a questão dos términos, o fundo do poço, que foi assim, onde eu lutei, que foi o que me traumatizou, e todo o meu casamento era tudo que nós construímos, eu via que para ele não era a prioridade ainda a família. A família, na questão dele, era o trabalho, os amigos, a família e a esposa. Essa era a ordem dele da vida. E assim, Isso é muito comum, infelizmente, ainda nos dias atuais. super comum. E assim, eu dou conta de tudo, mas não queira que eu esteja, né, 100% como uma esposa, porque ainda eu sempre falei, eu vou me manter, porque também é gratuito, né? Porque, nossa, Sim. mas assim, não queira que eu espose me sentindo o último lugar. E eu sempre vim de uma família em relação a essa parte de independência, de seja forte, não trava esse desequilíbrio quando você não se sente priorizada, não sente a família sendo priorizada, aí vai se equilibrar, né? Então, a dica quente está aqui, ó, gente. A dica quente está aqui. Elas eram, né, pequenos gestos de importar e cuidar e alta prioridade. Como tem, né? Esposa, É. maternidade E empreender. para o homem, Ele também tem que semear o esposar, sem a dúvida. família é prioridade, Sim. depois, Sim. né? A esposa, a família, não sei. É a esposa, os filhos e os negócios depois, que aí vem o network, amigo e os tal. amigos no final. As mulheres Ele invertem. era os amigos, Era. o trabalho, os filhos e E eu. depois a esposa. É. Então, assim... Então, é o que a gente. Elas estão deixando a dica quente aqui. Sabe quando a gente não é priorizada, sabe? Né? Então, às vezes, o homem quer esse, nossa, mas a esposa não está esposando, agora o filho está ali, mas, como o JC bem disse, cadê o plantio desse homem? E essa com generosidade dele, saber, poxa, minha mulher acabou de ter um filho, ela pariu no puerpério, passando pelas turbulências de emoções, hormonais e tudo. E a minha generosidade para com ela? Porque ela está priorizando esse bebezinho de dia de vida, mas e a generosidade do esposo, né? Da gente se sentir priorizada por eles, que você prioriza nesse serzinho ali. E ele precisaria nos priorizar, né? Com pequenos gestos, né? Pequenas atitudes que demonstram, amor, tô aqui, eu te amo, vou cuidar de você, vai ficar tudo bem. Elas contando aqui, respondendo a sua pergunta, me veio alguns insights, assim, de histórias que a gente vivenciou e já passo para depois disso a gente entrar na parte de Jesus entrando, que a gente precisa pegar esse caldo aí. Mas vamos lá. Uma coisa que me veio o coração muito rico aqui para nós é da nossa experiência dessa parte, né? O que fazer para melhorar o esposar da esposa, pelo Celcinho, a Dani comentando e a Thaís também. Eu me lembro que quando vem os filhos, a gente percebeu que nós prosperamos mais quando vieram os filhos, né? Aquilo que a gente já falou, a crença muda, a responsabilidade muda, nós homens tivemos que ir à luta e tal. Eu comecei a receber muitos convites para fora nessa época que os meninos estavam pequenininhos. Muitos convites para viagem. Fora, Brasil inteiro e fora do Brasil. Aí fui para a Europa várias vezes, fui para os Estados Unidos, fui para a América Latina, ia dar palestras. Só que, Dani vai lembrar disso, eu voltava dessas palestras, era a primeira coisa, passava nos duty free de Milão, nos duty free a primeira coisa era trazer o regalo dela, o presente que ela mais gostava. E era a primeira coisa que eu pegava, porque numa viagem de palestra a gente ganhava um recurso extra. Então eu pegava esse recurso, eu falava, a prioridade não é nem o dízimo, é o vintíssimo do que entrou, é dela. Já sabia o que ela gostava, já trazia aquela coisa que ela gostava. A linguagem de amor da Dani é tempo de qualidade e presente. Então, eu já vinha conjugando essa linguagem para facilitar o esposar. Eu já vinha presente e já vinha o quê? Mapeando. Amor, já contacta a nossa rede de apoio, porque quando eu chegar eu quero 2 dias, só eu e você. Vovó vai vir, já minha mãe era presente, quando era avó, era alunos nossos, quando a gente morou fora. Já organiza aí para alguém ficar com as crianças. Para a gente sair já os nossos 2 dias, já 3 dias e spa para ela e passeio legal e tal. Então,
Essa prioridade eu me lembrei que a gente fez muitas vezes, né, amor? E outra coisa muito importante para vocês e para nós aqui, sobre esse tema, do priorizar o esposar. Lá em casa você foi muito claro para nós, por sabedoria dos nossos professores também. A gente aprendeu muito com a Luísa e a Márcia, os pastores Aloysio e Márcia, a gente aprendeu muito com eles, a gente teve o privilégio. Eles que mentoreiam, discipulam hoje quase milhares de pastores, nós tivemos o privilégio de termos uma mentoria dentro da casa deles, por 10 semanas, né, em muita coisa que a gente ensina de casais, a gente aprendeu com eles, na casa deles, né? E eu me lembro de uma coisa, fica muito clara, os papéis lá em casa, desde o início do nosso casamento, era muito claro, os papéis. Então, por exemplo, na fase dos filhos, eu me lembro, eu falava, amor, é o seguinte, nessa fase dos filhos, a Dani sempre empreendeu junto comigo. Então, ela é cantora, é música, ela tem música lançada, CD, DVD gravado também do movimento. Sempre deu aula para crianças e treinava e mentoreava mulheres e crianças e tal. Então, sempre atuou. Quando veio os filhos, diminuiu, não paramos, né? Mas diminuiu bastante. E aí, eu tive que sair mais, né? Para repor, que é o processo natural, orgânico, que a gente experimentou vocês também. Mas eu me lembro, era muito claro, foi o seguinte, eu não tenho expectativa de 50%. Essa ideia, isso é uma ideia muito comum, 50-50, né? Então eu tenho 50% da responsabilidade dos filhos e a Dani tem 50%. Isso não é sábio, isso na verdade é tolo, porque isso pode mudar de acordo com a dinâmica do momento. Então como a gente tinha os papéis muito claros, bem definidos, é o seguinte, você, prioridade sua nesse período, são as crianças. O esposar é prioridade, mas claro, dentro do time. Eu não vou ficar aqui 24 horas namorando com a minha esposa, né? Eu vou ter um time ali, ela vai valorizar esse time quando chegar. Mas no dia a dia, ela está com os meninos. Então a prioridade é o seguinte, de madrugada, se os meninos acordaram, ela acorda primeiro, ela vai dar o mamar. Eu vou dar o quê? Eu não vou dar o mamar. Eu não vou dar muito, eu não tenho nem o cheiro, nem o jeitão para esses meninos no início. Quem tem é ela. Então, ela vai passar as madrugadas e tal. Isso era muito claro para nós, porque eu tenho que acordar sol nascendo para ir para o fight. Então, isso está claro, os papéis. Então, isso foi muito importante, a gente deixava claro. Todavia, a gente tem o segundo acordo, a segunda cláusula. Então, está claro, a prioridade, despertou, acordou, ela mesma levanta. E eu vou dormir, que eu preciso dormir, que amanhã eu preciso sair, ela pode ficar aqui em casa e fazer as coisas de casa. Estava claro. Só que tem um segundo acordo, e aí é um ponto-chave. Se ela está estressada, ela está no limite dela, aí ela aciona o eject. Aí está combinado também. Aí eu vou para o sacrifício. Aí eu vou segurar a bronca, porque ela está no momento de estresse, eu vou segurar a bronca e vou ainda sair para trabalhar cedo. Vou com olheira, vou zoado, mas vou para o sacrifício, porque o homem sábio, ele oferece a costela para gerar uma mulher virtuosa. O homem sábio, ele tem que oferecer a vida para que a mulher floresça. Eu ouso dizer, só existe uma mulher forte, sábia, virtuosa, madura, do lado de um homem que ofereceu o osso. Não vai ter mulher madura. Eu já lidei com casais que o homem fala que ele se acha maravilhoso e a mulher é uma treta, uma infantil. Eu falo, eu truco, miserável. Isso aí é mentira, isso é fraude. É impossível existir uma mulher tola do lado de um homem sábio. Impossível. Porque o homem sábio oferece a costela. Ele oferece o sangue e o suor e as lágrimas. E isso vai dar fruto, é impossível não florescer. E onde é que entra o osso, a costela? Aí era o seguinte, eu percebia, quando o Dani estava estressada, Davi, o primeiro, chorava muito de cólica, muito, mas era escandaloso. Ela já tinha eu estou aqui dormindo e ouvindo mais ou menos, ela lá lutando. Só que não resolvia. E aí ela chegava já com o bebê assim, estressada. Aí eu já sacava, eu já sei. Ela está estressada, ela chegou no limite dela. Aí ela já estava ali, aí eu falo, então agora comigo, agora eu ia entrar com o osso. Porque eu ia pegar a madrugada, eu ia segurar o menino, eu sei que eu tinha que ir, não ia poder dormir, ela ia poder, mas não ia poder dormir, que eu ia ter que sair cedo. Mas aí eu já levava a conta do sacrifício, que está na cota, está planejado, e é amor, eu fazer isso, eu vou entrar com o osso. E aí eu me lembro várias vezes, eu pus uma programação na minha mente, foi o seguinte, quando ela estiver nesse estado de estresse, sai que é sua, Tafarel, é meu, vou ter que segurar. Já dá para lá. Aí eu falava, Senhor, quando isso acontecer, tomara não aconteça muitas vezes, mas quando isso acontecer, eu vou entender que o Senhor está me dando a oportunidade de fazer uma vigília. É assim que eu já programei a minha mente. Então Deus está me chamando para vigília, né, amor?
Aí eu já ia. Vigília. Vigília é uma prática cristã de orar intensamente de madrugada. O que eu fazia? Eu pegava o menino na hora do estresse dos dois. Aí eu entrava. Não era comum, não era recorrente. Mas quando ela apertava o botãozinho... Mas quando ela apertava o botão... Agora, se ela vivesse apertando o botão, aí nós íamos ter que negociar, conversar. Peraí, amor, isso aqui é para caso de exceção. O botão eject não é para toda hora. Então a gente tinha essa clareza dos papéis. E eu acho que essa coisa do priorizar quando vinha a colheita e também essa do sacrificar, eu acho que azeitou muito o esposar. E vou lhe dizer, nessa fase, os meninos pequenos, várias vezes, a gente teve momentos de romance maravilhosos. A gente teve essas prioridades acontecendo por acho que ela ter esse entendimento claro, que precisava esposar. E muitas vezes viajando, voltava, falava, estou voltando, guardei energia, sou homem fiel, sou homem de princípio, então eu estou cheio de energia masculina quando eu volto. Então já trabalho, falava, amor. E outra coisa muito importante, falava para ela e falo para todas as mulheres que me ouvem. O homem fiel, ele não vai sair com a mulher lá fora, ele não vai gastar energia masculina lá fora, ele vai guardar só com você. Então quando ele chegar em casa, faça o seu trabalho como a musa do verão, faça o seu trabalho como a amante, porque esse homem não merece ter menos do que o homem viu. O que o homem viu? É o que vai para pluraria, é o que vai para bagunça. Esse homem viu, chega lá, paga uns trocados lá para uma mulher que é profissional, que faz um trabalho pá. É injusto o homem que não faz isso, por princípio, chegar e a mulher fala, não, mas eu estou muito afim, estou cansado, estou não sei o quê. Então a mulher sábia, que tem um homem justo, ela tem que se dar o máximo. Então a gente trabalhava isso. Essa atitude sacrificial, essa atitude de priorizar, acho que azeita o esposado. Mas o conceito claro, o entendimento claro, que as mulheres precisam entender. Eu fui desenhada para esposar como prioridade. Olha como esposar é mais importante até que maternar. E maternar é sagrado, pois esposar também é sagrado. Acho que isso foi uma reflexão que a gente vivenciou e a gente tem experimentado. E vocês estão entrando nessa jornada com Cristo no centro. E isso vai ficando mais e mais claro agora, vai facilitando. Vai vendo o desfrute, a paz e a clareza. E como começou, Celcinho? Esses primeiros insights de Cristo entrando na casa de vocês, como começou essa abertura e como tem sido hoje? Então, como começou foi engraçado, né? Que vocês participaram, o JC, a Dani participou muito disso. No começo, assim, eu tinha uma amiga nossa que era do Candomblé e que do nada, assim, teve uma vez que uma das minhas brigas com o Thaís, teve um amigo nosso que hoje é evangélico, assim, um homem de Deus, homem de Deus. Mas na época ele era do Candomblé e ele mandou eu ir para um centro lá, enfim, um pai lá, eu não me senti bem, obviamente eu sou um cara muito sensitivo com energia, respeito máximo, mas não me senti bem no lugar e tal, mas acabou que eu fui, participei. Essa esposa desse meu amigo, que são muito amigos nossos, está com a nossa família, são pessoas maravilhosas, sabe? Ele é como se fosse um pai para mim aqui em São Paulo, e ela, assim, é uma amigona de Thaís, enfim, é um casal que a gente ama, e foi um dos motivos que levaram a gente para ser cristão. Mas eu morava no condomínio há muitos anos, mas não conhecia o JC. Em algum determinado momento, eu conheci o JC e fiquei no condomínio ali, e eu morava lá há 4 anos, a gente mora lá ao mesmo tempo, sendo que durante 2 anos a gente não se encontrou. E do nada, teve essa amiga que virou cristã, e eu comecei no condomínio a encontrar mais o JC. Lá embaixo do prédio, a gente ia, não sei o quê, estava tomando minha cervejinha, o JC aparecia, encostava e conversava. E aí, eu faço parte do pessoal do futebol lá, né, do condomínio, e aí jogava bola, aí o JC não jogava, do nada, começou a jogar bola lá. Aí você me falou hoje, não foi? Eu não sabia disso. O Samuel começou a trabalhar com Thaís. Sim. Né? E falou para ele, não sei se você vai contar essa parte, sim, né, sim. depois. Enfim, e aí eu comecei a contar o JC. Aí eu ia no mercadinho. Deixa eu fazer esse insight então, que é importante que continua. Certo. Samuel começou a trabalhar, a gente por princípio, a gente tem um projeto de oração. Então,
de 2000, nós começamos a nos conectar, acho que 2023 ou 2022. Acho que 2022 para 2023, que a gente começou a ir pro futebol. Quando você descer, foi 23. 2023. Eu comecei a descer mais e tal. Então, ou seja, de 2020 a 2023, o que a gente faz? A gente tem um projeto de oração de manhã e a gente ora, estuda a Bíblia e também ora pelos nossos vizinhos. E eu sempre fico atento a quem Deus está colocando para eu orar. Eu orava geral, todos os nossos vizinhos lá do condomínio, e começava a ter atenção para alguém que eu me conectei de alguma maneira. A Dani divulgou o trabalho do Samuel, a Thaís contratou uns vídeos do Samuel, Samuel volta dos vídeos e fala para mim, pai, vocês precisam conhecer o Celcinho e a Thaís. Eles são uma família de Deus e estão abertos para receber tudo que Cristo tem para fazer na vida deles. E a gente sabe. Pai, tem que investir, eles falam. Desse jeito. Ele falava bem, você tá no canto. Você não sabia disso, então ele falava. Aí, o que eu entendi? Esse feedback do Samuel, eu entendi o quê? Esses vão entrar na minha lista de oração. Eu sempre tenho uma listinha dos os top 3. Eu carrego no peito por uns meses, assim, orando por eles, nominalmente. Aí vocês entraram. Então, de 2022 a 23, estava sempre orando por vocês. E o que acontece quando a gente começa a orar por alguém? A frequência dessas pessoas se conectam. Ou seja, num condomínio tem 2.000 pessoas vivendo. Não é comum vocês se encontrarem em elevador, na padaria e no mercadinho, por causa do timing. Não é muito comum. E de repente, então depois de orar, a gente começou a se encontrar e tudo, né? A gente começou aí a gente começou a se encontrar num condomínio e assim, tipo, eu tava lá, chegava a JC, aí começava a conversar e assim, obviamente que um papo muito orgânico, assim, sobre Deus. E aí ele me falou, um determinado momento você falou, você nem se identificou como pastor, mas alguém, eu acho que não foi você, alguém falou que você era pastor. Você não falou que você era pastor e alguém falou que você era pastor. E aí toda vez que você vinha e tal, não sei o quê, e a gente tem esse, não sei se é um preconceito, alguma coisa, já vem, cara, falar de Deus de novo, tentar convencer a gente em alguma coisa. Rola esse preconceito. Quando a gente, já vem ele de novo, tentar me convencer a ir para a igreja e tal. Enfim, e aí, cara, descia no mercadinho, abria a porta do frito, pegava quando eu falei, cara, JC de novo aqui. Fui jogar bola e contei com o JC jogando bola. JC nunca tinha ido numa pelada e acabou no futebol, chegou lá para jogar bola com a gente. Aí eu comecei a encontrar com ele, muito. E aí o que aconteceu? No início, eu achava meio chato o papo ali. Ia falando e tal, eu ficava mais resistente, mas ia falando e tal, e eu ficava, aí teve uma hora que eu disse, rapaz, não é possível esse pastor em cima de mim aqui, eu vou começar a assustar ele. Quando ele chega perto de mim, Esse pastor. aí na piscina, o pastor tá, o pastor, eu falava, aí eu tomei uma vez. Como é que você achava, Thaís? O que você achava disso? Não, eu ficava de fora vendo assim de fora as coisas que iam acontecendo, porque essa sua aproximação foi muito simultânea à transformação dessa nossa amiga, que ela procurou em várias fontes ajuda para a crise que ela estava vivendo, existencial, que diversas áreas da vida dela, não só relacionamento, casamento, profissão, ela estava em total crise, e ela buscou em outras fontes. Aí, um dia, uma amiga dela chegou nela e falou, você precisa conhecer Jesus. Você já buscou em todas as fés. Você precisa. E ela falou, como é que eu faço? Onde eu vou? E essa amiga, quando a trouxe, e ela se sentiu no primeiro momento, que tudo leva o tempo, né? Mas assim, no primeiro momento que ela se sentiu, enfim, mais preenchida e acolhida, de fato, e ela foi se transformando, porque ela começou a se transformar, ter essa intimidade, e quando a pessoa se preenche de Cristo, tudo na vida dela harmoniza. E quando ela começou a se harmonizar, o esposo dela, que era totalmente preconceito. Não, e ele era 100% de outra religião, e ele buscava em outras fontes, era muito difícil. E quando ela começou a se transformar, ele super resistente. E foi quando ela nos chamou para a célula. Porque eu era muito amigo dele, né? Aí ela disse, vou chamar a Celcinha, vou trazer ele. E chamando o Celcinho, que o Celcinho ele vai trazer relações públicas, então assim, evangelista, e vai trazendo todo mundo. Então ela começou nos chamando para a célula, e aí se ele fosse
talvez o marido dela fosse também para, né, conhecer. E nisso você também estava ali. E eu de fora vi, eu vejo a movimentação de, ó, tô aqui batendo na porta, vocês vão abrir? Você teve essa percepção, se for Deus está cercando a gente. Tá secando. Eu tive. Eu falei pra ele, ó, tá te cercando, e ele resistiu. Tá me secando, foi. Não, aí, quando o JC chegava perto de mim, eu falava, eu vou dar uma espantada nesse pastor. Aí, quando ele chegava perto de mim, eu começava a falar um monte de besteira, um monte de coisa da vida e tal. E eu falava para ele, não tem jeito não, eu sou do mundo mesmo e tal. Não sei quem contava as coisas para ele e tal. E ele sempre resiliente. Não, mas eu também já fui disso, eu também já fiz, conheço vários casos. E contava história, não sei o que, babá. E assim, eu disse, não é possível, mesmo espanando, ele ainda está vindo aqui, não sei o que. Daqui a pouco o jogo virou. Eu comecei a gostar do que ele falava. Fazia sentido o que ele falava. E uma outra coisa, não era só o que ele falava, mas eu comecei a gostar do em volta dele, do que acontecia em volta dele, do exemplo. Por exemplo, os meninos, os filhos, rapaz, tudo servindo a gente o tempo inteiro. Não, pai, deixa que eu pego. Não, pai, não sei o quê. Tá confortável aqui? Senta aqui, pai. Não, Celcinho, amigo, não sei o quê. Eu falei, meu filho tem que ser assim também. Meu filho tem que ter essa educação, cara. Olha esses meninos, velho, tudo servindo, ajeitando a gente. Aí começou, eu comecei a ver, pô. Aí eu comecei a querer me aproximar dele. Onde ele estava, eu digo, eita, JC tá ali, vou para lá, porque eu... E aí isso foi mudando. Aí aconteceu com você também. A gente estava lá um dia, tomando uma resenha lá, conversando e tal, não sei o quê. Aí, eu acho que estava um pouquinho mais tarde, você falou, JC, fica à vontade aí, fica conversando com o Celcinho aí, que eu vou lá em cima, vou só preparar um ranguinho para os meninos, não sei o quê. Aí ele falou, você não quer que eu leve alguma coisa? Eu disse, não, deixa comigo e tal, não sei o quê. Eu preciso de uma mulher dessa também. Uma mulher que, pô, deixou o cara à vontade ali, tá aí, já estava mandando mensagem. Cadê você? Você não gosta da sua família, você não sei o quê. A Dani foi lá, não sei o quê. Então, assim, eu comecei a ver o exemplo ali. E eu falei, bicho, eu preciso de um pouquinho disso, preciso conhecer mais. Aí ele começou a conversar comigo e começou a dizer, bicho, você faz sentido. Aí isso foi tomando conta, juntou com a força de líquida que vinha, eu comecei a frequentar a célula. E a célula era um lugar que eu sonhava com aquele lugar. Uau. Por quê? Porque eu não me identificava com a igreja. Uhum. Hoje eu me identifico. Hoje eu gosto de dizer que eu sei que acontece coisa que não acontece na célula lá. Mas foi a célula que fez eu gostar da igreja. Por quê? Porque lá na célula eu entendia a palavra. Porque na igreja, quando o cara fala, você perdeu a frase lá, para você voltar, não. Na célula eu perguntava, opa, Como é que é mas isso? Jesus foi, voltou. Mas como assim? Não tinha nem carro na época. Aí o cara, não, calma. Ele estava lá. E aí eu comecei a entender a Bíblia de fato. Porque, de fato, se eu ler, eu não lembro que eu estava lendo um TDAH meio forte. Entendeu? Então eu comecei a entender e trazer para o meu cotidiano. Trazer a palavra para o nosso dia a dia. Isso aqui é Entendeu? fantástico. E não, eu acho mais que isso. Quem conhece o Celcinho e sabe que ele é de pessoas, de amigos, ele se sentiu à vontade em estar ali. Não é nem em relação a entender ou não, mas ele sentia a vontade em aquela volta. Ele sentia também mais próximo, que ele tinha voz. Eu posso falar aqui, eu posso me abrir aqui também, posso escutar. Então, eu via que ele tinha mais liberdade lá em relação, tanto às pessoas que estavam ali da palavra, e também ele podendo participar. E ele sempre falava, vai, Celcinho, fala, né? O pessoal na célula sempre fala, a vez, Celcinho, Eu fala. gosto de sentir. Precisa ter participante. Já foi algo Muito que foi bom. acontecer. Por isso eu via Jesus ali batendo na porta de diversas formas, por vocês, por nossos amigos. E aí a gente começou a frequentar, né, a célula e escutar um pouco mais a palavra. A gente saía da célula mais energizado, cheio, leve. Quando foi a decisão? Quando foi a decisão de vocês de se batizarem e se batizarem juntos? Aconteceu algo específico? Como foi? Quando você está na célula, ela já vai colocando... Ela já tem algumas datas que vai acontecer no entendi, batismo lá. sim. As pessoas já tinham se batizado,
mas a gente não... Ela deixa livre. Ela não força, é um negócio muito natural. Coração. Sim. Tanto é que passaram várias datas, né? A gente Passaram várias datas, gente, não vamos agora, não estamos preparados. teve um Vamos... dia que né, ela jogou mais uma data ali e a gente se inscreveu. A gente se Vocês sentiram, vocês conversaram sobre? E aí, agora vamos? Chegou a nossa vez? a gente falou, foi algo tão natural, né? Porque eu falei, ó, vai rolar, vamos nos inscrever, vamos. Então foi algo assim, quando a gente jogou, estamos inscritos, que eles nem esperavam, porque rolaram várias, tipo, nossa, a célula em si, Houve uma celebração ali. ficou tão emocionada, porque foi tudo muito natural. E é isso que acho que nos fez nos aproximar e nesse meio tempo, a gente via a transformação real dos nossos amigos muito próximos, que você se fortalece, a pessoa ela se transformou de uma forma de felicidade, aquilo que vem de dentro, cara, você está cheia, uma pessoa que era vazia, ela tinha tudo, mas sentia que não tinha nada. E de repente você vê a transformação do seu lado. Isso te fortalece e como ele disse, sobre vocês. Então, tipo, no começo parece assim, fica um pouco resiliente. Mas quando você começa a observar, a palavra convence, mas de exemplo arrasta. É igual assim, quando você vê como se está sempre a família, os filhos, como eles estão juntos, um irmão cuidando do outro, sendo sempre educado, sempre gentil, trazendo a leveza quando você fala, opa, Os frutos revelam a... E não adianta você, né, pregar, falar. As pessoas vão se aproximar de você lendo, sentindo, testemunhando o que vocês são. Então, foi tudo acontecendo. A gente vendo vocês juntos, os filhos, os nossos amigos ali. Eu falei, aí, cada um... Uma coisa que ficou na minha cabeça foi o seguinte, assim, e eu falo muito para as pessoas hoje, né? Porque hoje eu estou começando a dar exemplo. Sim. Agora mesmo eu fui para Recife, todo mundo está notando diferença. Sim. Cara, pouco tempo, eu estou há 5 minutos no lugar, o cara, seu cinto está diferente, aconteceu alguma coisa e tal, não sei o quê. Aí, você tem que entender o ambiente que você vai falar, porque quando eu falo que eu sou cristão, não é porque eu sou cristão agora, me batizei, o cara, todo mundo começa a rir, ninguém leva a sério. Entendeu? Então tem um momento de falar, mas uma coisa que me tocou muito foi o seguinte, cara, eu vou entrar num lugar que eu vou ser melhor do que eu era. Entendeu? Porque assim, eu era muito bom na rua, muito bom para os meus amigos, muito bom, eu era o cara da resenha, todo mundo queria estar comigo e tal, não sei o quê, mas na minha casa eu não era esse cara. Precisava ser esse cara. É legal ser na boa rua, mas pô, na tua casa é prioridade. Você tem que ser legal também. É o que eu dizer, você não pode ser... Eu ficava chateado com ela. Todo mundo me ama, todo mundo me adora, eu vou para todo lugar e você não como rei, mas você não me trata como as pessoas me tratam, você me fala... Porque assim, obviamente que a gente tem nossos erros, mas, obviamente, que ela também não conhecia a palavra, ela também não conhecia Cristo na vida dela. Então, ela não tratava eu com a mesma prioridade da mulher. Não era um negócio só meu, que às vezes, não, acha que é só o homem. Não, a mulher também tem um papel dela. Então, criadura muda. É o pão, entendeu? Cada um carrega um pedaço, eu aprendi isso hoje. Você, assim, sabe uma coisa? Assim, incrementando isso e continuando, quero devolver a bola que está quente, está muito bom. Apesar do nosso tempo estar acabando, mas nós vamos finalizar aqui, né? Nós já vamos indo para a reta final aqui, mas uma coisa muito importante assim, é que você está falando. Vocês se posicionaram e viram Cristo entrando, e essa mudança de dentro para fora começou a acontecer. E aí você estava falando, você dando exemplo, você indo lá para fora, estava lá na viagem, o pessoal está vendo a sua transformação. Eu costumo dizer o seguinte, você está mais aberto hoje, você tem acesso a nós para ensinarmos ali, vizinho, amigos autênticos. Você tem acesso à célula, Sim. que tem um mestre, um monte de gente sendo transformada e abrindo a Bíblia. Então, agora, por causa disso tudo, eles abriram a Bíblia e você está abrindo a sua Bíblia, está vendo, está indo para a fonte.
Mas as pessoas lá fora não têm como ir, elas não acessam a fonte. Eu costumo dizer, você se torna a Bíblia, que muita gente vai conseguir ler. Vai conseguir. E quando a gente chegou até vocês assim, sendo lido na nossa vida, é intencional, é planejado, não de agora, há décadas. A gente casou-se, nós nos casamos com esse plano claro. Eu costumo dizer o seguinte, eu li uma frase outro dia, é impossível desprezar um casal e uma família ajustado. Nos dias atuais, é impossível passar desapercebido um casal e uma família ajustada. E assim, nós decidimos, quando nos casamos com 22 anos, ou seja, há 24 anos atrás, que a gente ia ser um casal ajustado, nobre, com princípios, e queria brilhar. A gente decidiu isso. Quando começamos a ter filho, mesma coisa, nossos filhos vão brilhar. Que legal. Somos imperfeitos, temos divergências e tivemos muitas divergências, conflitos. A diferença, a gente costuma dizer, a gente não é da família Doriana, casal Doriana, perfeitinho, não tem defeito. Não, nós tivemos vários conflitos, vários defeitos que ela tem, que eu tenho, os meninos tiveram e têm, mas a gente aprendeu a ser perfeito em arrepender, perdoar e recomeçar. Isso aqui é a única coisa que nós somos perfeitos lá em casa. Nós somos perfeitos, nós somos rápidos para pedir perdão e para perdoar. E para dizer, vamos recomeçar, vamos reajustar, vamos realinhar uma e outra vez. E nisso a gente é perfeito. E aí quando você se torna um casal ajustado e uma família ajustada, que é o que vocês viram. E assim, a gente decidiu antes de... vocês fazem isso para os outros verem? Não, a gente faz isso por causa de nós. Da gente. Mas a gente está consciente que, em segundo lugar, a gente vai brilhar. A gente vai iluminar outros. A gente está consciente disso porque é impossível desprezar a luz no meio da escuridão. Ainda mais a geração de hoje é escura, é trevas. E aí vários casais de amigos, vizinhos nossos, já falaram isso. A gente chegou lá no nosso condomínio, teve um casal que eu encontrei no mercadinho, ele até mudou de lá, o brother. Ele falou assim para mim, você comecei a conversar, e aí ele falou, eu conheço, você tem um outro filho, Davi, não sei o que está morando lá não sei aonde, outro assim. Eu falei, como é que você sabe? Ele, não, a gente te percebe. Todo sábado eu vejo você sair com seus filhos, sua mulher, brincando e ali, não sei o quê. Vocês brincavam ali, assim, sabe? Ele começou a falar o que a gente fazia. Jogava futebol, o Davi, lá na graninha lá do condomínio. Ele falou, você jogava a bola assim, assado com um maior, cadê ele? Ele viajou, tal, mudou, porque casou. Tá... Então, a gente tá brilhando, a gente tem uma agenda. É uma agenda, é programado. A gente tem uma agenda, todo sábado é o dia da família, toda sexta é o dia do casal, todo domingo é o dia de servir, que é o culto, é servir, é legal, tal. Isso a gente faz há 24 anos. Eu costumo dizer, são 3 dias que, bem geridos, muda as suas gerações. Não é que muda a sua vida, muda gerações. Porque o meu filho está lá casado, ele manda mensagem para nós, fez um ano de casado agora, dia 26. Agora, dia 26 de novembro. Aí ele saiu para fazer um jantar top com a esposa comemorando, deu um buquê de flor e tal, a gente mandou presente para eles e tal. E ele está lá vivendo, eu estava falando para Dani, não dá trabalho nenhum, casamento feliz, os dois estão apaixonados. Eu falei, amor, deu certo, prendeu fruto. Então, assim, é impossível desprezar. É a maior vitória, isso é o maior diploma. Esse diploma, contrato é o maior diploma. E a gente tem vários exemplos. Isso que eu fico observando, eu falo, como eu posso ser um pouco melhor ou melhorar naquilo que, por exemplo, eu tive como exemplo, ou o Celcinho tem como exemplo. O que a gente pode ser melhor? Porque a gente quer ser melhor, né? Chegar lá no final e falar, vencemos. Sim. Né? Mas eu vi outro dia rolando agora, porque olha como é incrível. Você imagina as redes sociais e o algoritmo, ele é muito inteligente. Sim. Faz mostrar mais aquilo do que Você está olhando. mostrar mais. Então agora aparece muitas coisas, muitas palavras, versículos. Sim. E aí outro dia apareceu uma moça e ela estava falando, ela era um Reels e ela colocou assim, presente mais caro que meu marido já me deu. E ela mostrando aí com o presente, aí embaixo da paz. Uau! Então assim, o presente mais caro que meu marido me deu foi a paz. Então assim, quando você traz paz para o seu casamento, você vai receber de volta. Uau! Então assim, Verdade. e só entrou paz no meu casamento quando Cristo entrou na O príncipe da paz entrou, hein? Foi. Eita! E assim, minha casa não tinha paz. Era por isso que ele não queria ir para casa, que era uma guerra, era difícil, era o sopro de batalha.
E assim, se você me dá paz, eu não tenho como te dar, você entende? Então, traz paz para mim que eu vou te trazer de volta. Isso é uma troca, é recíproca. E não adianta sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho. Só Cristo. Quando é tu príncipe da... Ele não dita as regras. Não é. É porque você está preenchido dele. E quando você se assemelha a ele, tenta se assemelhar, a paz vem, porque você tenta fazer o que é o bom, tenta ser melhor, tenta chegar hoje e eu venci. E mais um testemunho depois que Cristo entrou no meu casamento, na minha vida, na minha casa, não só a paz, porque hoje estamos muito melhores, né? Assim, estamos evoluindo, é recente, mas assim, meu filho mudou. Meu filho, ele dava muito problema na escola, ele era bagunceiro, ele respondia para nós. Mas ele era uma pessoa maravilhosa e agora ele mudou. Né? Tá muito Uau, é os frutos, hein? Gente, nós vamos ter que fazer o podcast 2.0, a versão 2, porque eu tenho tanta perguntinha que era importante fazer, mas eu tô vendo que o nosso time já acabou, a gente vai gravar. A gente vai fazer uma outra versão, vamos fazer criar áudio 2, mas as palavras finais, então, eu considero essas palavras muito sábias da Thaís aí, a consideração final dela, a paz entrou, e esse é o maior fruto que meu marido pode dar. Para você, Celcinho, as considerações finais de tudo isso que a gente falou um pouco sobre casal, para Dani também, suas considerações finais. O que seria que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo agora sobre um casamento ajustado, com Cristo no centro, e Daniela também, para a gente encerrar. Não, a mensagem que eu queria deixar é que é impossível, o casamento foi feito para dar errado. Isso é fato, assim. Se a gente não tiver Cristo, naturalmente falando, né? Se a gente não tiver Cristo dentro dele, ele vai dar errado. Uma hora vai pegar, enfim. E as pessoas acham que entregar a vida para Cristo é, de repente, você fazer tudo aquilo que ele quer que você faça, você não peca mais. Então as pessoas têm medo de entregar muitas vezes a vida a Cristo, porque elas acham que a partir daquele momento ali, ela vai ter que ser uma pessoa perfeita, que não pode errar, que não pode... E não tem nada a ver sobre isso. Ela vai continuar errando, mas Deus vai dando sabedoria para ela acertar cada vez mais e vai aflorando o que ela tem de melhor e tirando tudo que ela não serve para ela, ele vai tirando aos poucos. Então, quando eu entreguei minha vida a Cristo, ele exaltou todas as minhas qualidades e os meus defeitos. Ele foi, isso aqui a gente não precisa, isso aqui a gente não precisa, isso aqui a gente vai mandar embora, isso aqui a gente vai mandar embora. E eu acho que viver com Cristo é isso. Um defeito que os homens têm é de valorizar mais dinheiro do que princípios e propósitos. E às vezes mulher também. Você me contou uma história que foi das proteínas que me fez te chamar para cá, foi essa história que tu me contou. Você nos contou numa resenha pós-futebol, você comentando com a galera ali do futebol. Você pegou e comentou, recebeu uma proposta multimilionária, ia ficar riquíssimo, de uma casa de apostas, poderia fazer parte do negócio. E Thaís me deu um conselho, e eu ouvi o conselho dela. Você me contou isso, eu falei para Dani depois. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei, Dani, Celcinho de fato teve uma experiência de verdade com Cristo, e Thaís também. E eu até falei, você é casado com uma mulher sábia. Rapidamente, essa história, essa pérola, nós temos que soltar aqui. A proposta e o conselho. Não, a proposta era realmente para ser sócio numa casa de apostas, junto com mulher. Era um negócio de muita grana, assim, pelos números que me apresentaram, inclusive. E aí eu terminei a ligação, acabei, falei, vou mudar de vida agora. Prepara, Tamboré 2, estamos chegando. Tudo, cheguei para ela contente para contar a história. Eu falei assim, ó, você recebeu uma proposta aqui. É eufórico esse. Recebeu uma proposta aqui e tal, não sei o quê. Aí, quando eu contei para ela o que ela falou, Deus vai ficar feliz se você aceitar esse trabalho. Esse trabalho é abençoado. Esse trabalho é abençoado. Esse trabalho é abençoado. Aí eu fiz, baixei a cabeça. Falei, se não for abençoado e se não vier de Deus, não é para você. Não é para você.
E você falou mais assim também. Achei, sabe? Eu não falei assim, não. Não, só jogou a pergunta. Deixa eu- Parece que você teria que falar também. Quantas famílias não são destruídas Depois você jogando? fala, né? Você fala. Quantas famílias não são destruídas? Recentemente tinha saído uma matéria dizendo sobre exatamente isso. Pessoas viciadas e Não, tal. trocando o varejo, perdeu, o supermercado, o varejo perdeu. As pessoas gastando com supermercado, as pessoas destruindo família, vida, jovens, né, perdendo a vida. Eu falei, quantas famílias não estão sendo destruídas? Eita. Imagina você sendo, né? Porque, naturalmente falando, toda mulher ia falar, claro, a minha BMW, o meu tambor, não sei o que, só a grana. E a Mas, gente precisando. mas a mulher sábia e o homem sábio pensa e toma decisão por princípios. Não é mais necessidade e nem ganho, é princípio. Isso muda o jogo e parabéns pela transformação. Com essa história aqui, eu finalizo essa nossa mesa, Legal. dizendo, e olha, eu vou lhe dizer, pode ter certeza, nunca, eu estou há 24 anos, Daniel, andando com Deus e andando por princípio. Eu nunca consegui vencer de Deus, tá? Ou seja, se eu honro a Deus perdendo coisas objetivas aqui, porque eu estou honrando um princípio, Deus vai dar o troco. Sabe como é que Deus dá o troco, né? Ele vai fazer um caminho correto e transbordar muito mais que você teria ali pelo caminho de atalho. Eu estou te dando uma palavra profética. Pode escrever o que eu estou te falando. Eu estou nessa luta, 24 anos, eu tentando vencer a Deus, tentando ser mais fiel, mais doador do que Deus é comigo. Nunca consegui, eu perco todas. Porque Deus vem e me surpreende. Toda vez que a gente honra a Deus no pouco, Ele põe no muito, né? Amor, vamos encerrar com as suas palavras. Boa. Famílias queridas, eu quero dizer que, assim como o propósito original de Deus foi colocar um homem e uma mulher em um jardim, e o nome desse jardim é Éden, e a tradução de Éden significa delícias no plural, eu quero dizer que você não precisa estar em um jardim de aflição, porque esse não é de fato o propósito original que Deus planejou para sua casa e meio para sua família. O propósito que Deus planejou para você é viver um jardim de delícias. E nós podemos provar para você que, de fato, é possível viver um casamento pleno, que tem essas batalhas, as suas dificuldades, como qualquer casamento tem. Mas nós estamos há 24 anos juntos, né? E a nossa base principal é Jesus, é a palavra de Deus. E não estou falando de uma religião, estou falando de uma pessoa que impactou nossas vidas, impactou a nossa história e ainda continua, depois de 24 anos, impactando. Nós queremos convidar você para fazer parte dessa família que está colocada nesse lugar que é um jardim de delícias. Eu quero te dizer, você não precisa estar em um lugar onde Deus não planejou que você estivesse. Então, eu quero deixar aqui minhas considerações. Maravilhoso estar com Thaís e Celcinho e nessa casa maravilhosa que é a I3. Muito obrigada, gente. Foi lindo. Obrigadão, vocês são demais e vão brilhar muito e vão inspirar muito. Vocês se tornarão a sabedoria e o pão de Deus que muita gente só vão conseguir ver e ler através de vocês. E a gente está aqui para investir nisso. A gente tem uma mentoria personalizada de casais e em algum lugar desse vídeo você pode clicar no link e vir para essa mentoria personalizada que os dois já começaram a fazer lá na mesa da casa. Hoje estamos dando um upgrade e vamos, semestre que vem, ficar 6 meses reunindo e trabalhando 21 princípios em cima de 3 módulos, que é a boa gestão da cama hot, que é uma cama santa e uma cama pura, da mesa da presença, que é a arte da comunicação e do diálogo, e a unidade da aliança, que renova o amor. Não é o amor que renova a aliança. Abração, gente. Foi lindo. E a gente tá junto.